No dia 13 de agosto de 1979, Howard Pittman sofreu um aneurisma e foi clinicamente diagnosticado como morto. Ele testemunhou que o seu espírito deixou o seu corpo e que ele foi levado por anjos para ver o reino de Satanás e até a porta do céu, onde ele falou com Deus e ouviu algo que o deixou desesperado. Howard Pittman foi policial, pastor, professor e atuou no acolhimento e tratamento de crianças vítimas de abuso. Howard Pittman faleceu em 2019. Isso aconteceu no dia 3 de agosto de 1979. Naquela época, eu estava envolvido em uma campanha política onde eu estava concorrendo para ser o xerife, e éramos cerca de 7 pessoas na disputa. A eleição primária seria realizada no dia 7 de agosto de 1979. E no primeiro dia de agosto, nós fizemos uma pequena pesquisa não oficial. E de acordo com aquela pesquisa, eu era um dos principais candidatos que poderia sair vencedor. E havia um banco em particular na comunidade que era muito importante no setor político. E a minha sobrinha, que trabalhava naquele banco, marcou uma reunião para mim com o presidente e alguns membros do conselho de administração, tentando solicitar apoio para a minha campanha. Então, naquela manhã, eu me levantei. Eu não estava doente. Aquela não parecia ser uma manhã diferente de qualquer outra manhã. Eu fiquei um pouco enjoado por causa de problemas de sono. Sabe, eu tive problemas de sono por anos, e este é o país da insônia. Mas, de qualquer maneira, eu tomei o meu café da manhã e fui para a cidade para cumprir a minha agenda. E quando cheguei no banco, a minha sobrinha, que trabalhava naquele banco, olhou pela janela de vidro e me viu chegando. Eu saí do carro e atravessei a rua. Ela se levantou da mesa e veio até a porta me cumprimentar. Ela abriu a porta e outras pessoas estenderam as mãos para me cumprimentar. E ao entrar no banco, eu caí de joelhos. Ela me agarrou e perguntou: "Qual é o seu problema?" E eu respondi: "Eu não sei. De repente, perdi as minhas forças. Algo está errado comigo. Eu vou cancelar a reunião e voltar para casa." Então, eu me virei. Voltei para o meu carro e sentei. Foi quando a dor me atingiu. Ela parecia consumir todo o meu corpo. E bem, tudo o que eu conseguia pensar era ir para casa. Eu estava a menos de 1 quilômetro do hospital, mas não fui ao hospital. Em vez disso, liguei o meu carro e voltei para casa. Eu morava a cerca de 18 quilômetros do banco e na metade do caminho para casa, de repente, eu parei de respirar. Senti como se as minhas roupas estivessem literalmente me sufocando até a morte. Parei o meu carro bem em uma parada no meio de uma rodovia movimentada. E por sentir que minhas roupas estavam me sufocando, comecei a tentar arrancá-las. E de alguma forma, não sei como, mas de alguma forma, percebi que havia entrado em pânico. E quando me acalmei, consegui respirar com certa dificuldade, mas consegui respirar. Eu sabia que estava ficando mais fraco, porque eu estava com uma hemorragia enorme. Consegui ligar o meu carro e fiz o resto do caminho para casa. E quando eu cheguei em casa, ninguém estava lá. Minha esposa tinha ido para algum lugar. As crianças tinham ido para a escola. Então, eu me esforcei para sair do carro. Eu não sei dizer quanto tempo demorei para sair do carro, mas de qualquer maneira, eu consegui entrar em casa e caí no chão. Eu não fiquei lá por muito tempo, até que a minha esposa apareceu, olhou aquilo e reconheceu a gravidade da situação. Ela me levou de volta para o carro e me levou às pressas para a cidade, para a mesma cidade de onde tinha acabado de chegar. Assim que ela estacionou na clínica da família, um dos médicos parou no estacionamento bem na nossa frente. Ela correu, abriu a porta e tentou me puxar. Naquela hora, eu estava tão fraco que eu não conseguia nem levantar a mão, pois eu tinha perdido muito sangue. E quando ela me puxou, eu literalmente caí do carro de cara no chão. O médico saiu do carro e veio correndo para ajudar. Ele sabia que eu já estava em choque, porém, ele não sabia o que tinha acontecido comigo. Mais tarde, eles me contaram o que tinha acontecido. Era uma artéria principal que atravessa a parte de trás do estômago. Uma úlcera se formou naquele lugar. Eles a chamaram de silenciosa, porque ela não me deu nenhum sintoma e corroeu lentamente a parede daquela artéria até inchar. Eles chamam isso de aneurisma. E ele continuou aumentando até chegar em um ponto em que a parede era tão fina que já não aguentaria mais. Ou seja, quando eu cheguei na porta do banco,
ela simplesmente estourou, como se você estivesse estourado um balão, e isso ocasionou uma enorme hemorragia. Então eles correram, chamaram uma ambulância e me levaram às pressas da clínica da família para o hospital local. Eles me mantiveram lá durante a noite até a manhã seguinte. E na manhã seguinte, o meu médico chegou e disse: precisamos tirar você daqui. Precisamos de mais equipamentos. Precisamos de um técnico mais qualificado. E precisamos fazer isso depressa. Então, nós vamos mandá-lo para o Centro Médico Regional no Macomb, Mississippi. Eles me colocaram em uma ambulância, permitiram que minha esposa fosse conosco e designaram um paramédico para me atender. E então partimos. A uns 30 quilômetros antes de chegarmos no hospital, eu perdi a consciência e passei para um mundo de trevas. Quero dizer, estava tão escuro que não há palavras na linguagem humana para descrever a travessia do véu. Então eu desmaiei e entrei nessa escuridão. Eu realmente me sentia abandonado e sozinho. Foi a primeira vez que experimentei esse tipo de escuridão. Não havia luz. E então, de repente, vi algo que saiu do topo daquela escuridão. E era como uma fita que estava girando enquanto descia. Você já viu aqueles desfiles de confetes em Nova York, onde eles jogam aquele confete pela janela? Ele simplesmente cai girando para baixo. É assim que aquela coisa parecia. Era apenas uma. Ela veio e eu assisti ela descer até a minha frente. Não posso te dizer como eu vi, porque eu vi sem haver luz. E sem luz é escuridão total. Mas eu vi essa coisa exatamente como uma fita. Ela veio bem na frente dos meus olhos e girava exatamente assim, 3 vezes. E toda vez que eu lia, era um versículo das Escrituras. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está designado para todos os homens morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Está designado para todos os homens morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Aquela coisa virou e 3 vezes eu a li. Foi quando eu percebi que essa era a maneira de Deus me revelar sobrenaturalmente que eu havia cumprido o meu tempo e aquela era a minha hora marcada para morrer. Todos nós sabemos que vamos morrer, mas sendo humanos, nós lidamos isso em nosso subconsciente e na realidade olhamos para a morte física como algo que acontece aos outros e apenas tiramos isso da nossa mente e continuamos a viver. Mas quando você percebe que não está acontecendo aos outros e sim com você, então assumimos uma perspectiva totalmente nova. Eu não queria morrer. Eu saí de casa para ganhar uma eleição, não para morrer. Morrer seria uma derrota total. Então eu fiz uma oração muito curta e direta e pedi a Deus para que Ele prolongasse a minha vida. Eu estava familiarizado com o fato de que Ele tem um precedente em sua palavra para prolongar a vida, porque Ele estendeu a vida de Ezequias por 15 anos. E eu sabia disso. Então eu pedi a Ele que prolongasse a minha vida física. E foi então que eu tive o meu primeiro encontro sobrenatural. Daquela vasta escuridão veio a voz mais linda que eu já ouvi na minha vida. Não há música criada que de alguma forma imitasse a beleza daquele som e daquela voz. Então a voz me disse: pare, não sofra mais. Paz, descanse, segurança. Tudo o que você sempre quis, apenas não respire. Eu estava respirando pela força de vontade, e nesse ponto, cada respiração exigiu toda a força que eu tinha para respirar. E agora, ele está me dizendo: pare, não respire. E o meu espírito estava me dizendo: escute, é Deus falando, é Deus falando. Ele disse: não respire. E então, eu tive que tentar pensar no que estava fazendo. Foi quando a compreensão me atingiu e eu gritei o máximo que pude em meu espírito: não! O que estou fazendo? Apenas pedi a Deus para prolongar a minha vida. Se eu não respirar, eu vou morrer. Você não é Deus. E com aquela exclamação, Satanás fugiu de mim. E olha o que ele me disse: segurança. Ele disse o que me ensinaram sobre a minha segurança. Segurança é isso que o Batista ensina. Ou seja, uma vez que você está salvo para sempre.
E é isso que eles ensinam. E ele usou isso comigo. Vá e apenas pare de respirar. Bem lá na porta do Vale da Morte, o diabo mentiu para mim. Ele me disse que era Deus. Ele não poderia me matar. Ele tinha que fazer com que eu me matasse. Por isso, é melhor você conhecer o Espírito que fala com você. Todos nós iremos para o mesmo lugar, e eu chamo isso de o véu. E o véu não está neste mundo, e não está no outro mundo. Ele é a porta entre os dois mundos. Todos nós temos que ir por este caminho. Os cristãos se referem a isso como cruzando o Jordão, que é quando nós passamos desta vida para a vida futura. E uma vez que você atravessa aquele véu, carne e sangue não podem atravessá-lo, não podem cruzá-lo. Então, foi quando os anjos tiraram o meu espírito do meu corpo e passamos das trevas para a luz e cruzamos o véu. E eu cheguei do outro lado. A primeira coisa que eles me trouxeram para ver foi um versículo das Escrituras sendo representado como uma peça de teatro. Era Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, poderes, contra os governantes das trevas do mundo. O governo do nosso inimigo parecia uma longa mesa com todos esses seres sentados ao redor do próprio diabo. E todos esses espíritos são príncipes que operam. Os principados do mundo escuro. Lá é onde os planos de guerra para a guerra espiritual são realmente projetados e planejados. Satanás não faz nada sem um plano. Ele planeja tudo. Tudo é planejado. Deixe-me mostrar como funciona. Ele dividiu o mundo em principados e territórios. Sobre esses territórios, ele coloca um príncipe. Cada príncipe recebe quantos espíritos demoníacos forem necessários para executar o seu plano para aquele principado. Alguns continentes podem ser de apenas um principado, porque eles não oferecem nenhuma ameaça ao reino das trevas. E onde não há nenhuma grande ameaça ao reino das trevas, apenas um príncipe pode lidar com um continente, se necessário. Mas a América tem muitos principados, há muitas ameaças. Até mesmo para um indivíduo pode ser enviado um principado, dependendo de qual é a ameaça. E é assim que essa coisa funciona. Enquanto eu assistia, eles me deixaram ver parte de um plano que realmente me abalou, porque eu sabia sobre o plano. E eu o chamei de esqueleto. Era apenas um esboço, e era o mesmo esboço, idêntico ao que João foi capaz de ver. E ele escreveu sobre isso em Apocalipse capítulo 13, começando no versículo 7. E isso realmente me abalou. E diz: E deu-se-lhe poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse capítulo 13, do verso 7 ao 9. O plano mestre para capturar o mundo e para capturar a igreja. É por isso que temos a religião de algodão doce. E o que é a religião de algodão doce? Doutrinas de demônios. É o que Paulo chama de doutrinas de demônios. E elas estão sendo expostas em muitas igrejas hoje. Ele capturou a igreja. Ou seja, o que ele disse que ia fazer, ele fez. Então, a primeira coisa que vi foi esse esboço. E João escreveu sobre isso. E eu era muito fraco na guerra espiritual. E como Batista do Sul, nós não tínhamos muito ensino nessa área. Então, eu nunca tinha ouvido, senão um sermão em toda a minha vida, que tinha mencionado o diabo. E isso foi quando eu tinha 12 anos. E isso me assustou muito. Até mesmo no seminário, o diabo nunca foi mencionado. Os homens não mencionavam nem o diabo, nem os demônios, nem nada. Foi o ministério das crianças que primeiro abriu os meus olhos. Quando começamos a trabalhar com crianças e a trazê-las para a nossa casa, a maioria delas tinham sido abusadas. Por exemplo, a última menina, a última criança que trouxeram para a nossa casa, esteve trancada em uma gaiola com um gato. Ela tinha apenas 18 meses
E a única coisa que eles disseram que ela teve para comer durante aquela semana inteira foi a baba daquele gato. E foi um indivíduo possuído por um demônio que se divertiu colocando cigarros acesos na sola dos pés dela. Você deveria ter visto os pés dela. Veja, isso não é humano. Algo que vai além da humanidade teve que fazer isso. Isso não é humano. Aquelas crianças foram abusadas, negligenciadas, e todas elas choravam por socorro e vieram até a minha casa esperando que eu as ajudasse. E eu era a pessoa menos preparada do mundo. Eu não tinha formação para uma guerra espiritual. E quando eu olhei, percebi que havia uma força lá fora muito maior do que eu imaginava. E que essa foi a primeira coisa que Deus me levou para ver. Ele me ensinou rapidamente. Ele me mostrou como isso tudo é feito, como a guerra espiritual é feita e como eles operam com duas emoções naquele mundo: o ódio e o medo. Eles odeiam todos os seres humanos e temem o seu chefe. Não há amor lá. E é por isso que o diabo tem um executor que faz com que as regras satânicas sejam cumpridas. O mundo é um mundo sem amor. Não há amor nenhum lá. Ele é operado pelo medo e pelo ódio. Eles odeiam todos os humanos e temem o seu chefe. Sim, eles o temem. Agora, as pessoas não prestam atenção nisso, mas Satanás mostra como ele é tortuoso. Ele levou 1/3 dos anjos do céu com ele em sua rebelião, e isso fala sobre a sua habilidade. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que ele é o Deus deste mundo. Essa palavra Deus não é um nome, é um título. É trazido da palavra grega theos, da qual obtivemos nossa palavra teologia. A definição em inglês é governante divino, magistrado, autopotentado. Então pense nisso, esse é o seu título divino, que significa separado, colocado acima do magistrado governante. O que é um magistrado governante? É aquele que tem autoridade por lei para controlar a conduta daqueles sob sua jurisdição. Então, Deus me deixou ver o Deus deste mundo trabalhando. E ele é um Deus. Todas aquelas pessoas lá fora servindo-o não sabem disso. Elas não sabem disso. Os mais fortes são seus príncipes e eles estão no topo. Eles eram, na verdade, anjos que caíram com o diabo. Você sabia que existem alguns anjos que se parecem com animais e alguns que se parecem com pássaros? Todos eles estão descritos na Bíblia. Existem os anjos da guarda, que se parecem com seres humanos. E é por isso que Hebreus diz que quando você lida com estranhos, tenha cuidado. Muitas vezes você está lidando com anjos. Sabe, eu era um policial, ajudava as crianças vítimas de abuso. E quando eu estava diante de Deus para defender o meu caso, pois os anjos me levaram até lá para defender a minha causa, porque eu ficava perguntando o tempo todo se Deus iria me deixar viver. Eu sabia que o meu espírito havia cruzado o véu e que carne e sangue não podem ir para lá. Então eu sabia que a única maneira de voltar seria se Deus permitisse. Por isso, eu continuei perguntando ao anjo se ainda havia tempo. E não importava o que eu via, eu ainda estava apaixonado por esse velho pedaço de barro. Então, eles me levaram até o portão, mas eu não entrei. Eu cheguei aos portões do terceiro céu. Eles me disseram que já tinham visto 50 santos sendo autorizados a entrar nos portões do céu, mas que eles não me deixariam entrar. Eu cheguei ao portão e um anjo me disse: se você entrar, não poderá mais sair. Você terá que ficar até que ele te traga de volta. E eu disse: bem, se eu não posso sair, então isso significa que o meu físico, a minha vida física, acabou. Mas você me disse que eu poderia perguntar a ele. Então o anjo disse: você pode perguntar a ele, mas você tem que ficar do lado de fora do portão. Bem, eu estava implorando a um Deus que eu não conseguia ver. Havia um silêncio total enquanto eu explicava o meu caso. Eu estava contando tudo a ele. Eu o lembrei de todas as minhas boas obras. Eu contei a ele sobre todas as coisas que eu tinha feito. Eu estava me baseando no meu bom trabalho. Contei a ele sobre tudo. Ele nunca disse uma palavra até eu terminar. E quando eu terminei,
ele me respondeu com uma voz que soava como um trovão. A sua voz não era nada parecida com a voz que Satanás usou comigo. E então ele me disse: A sua fé está morta. Suas obras são em vão. A vida que você viveu e me ofereceu como uma vida de serviço cristão é uma abominação que eu rejeitei, fariseu. O que fez você pensar que eu aceitaria isso de um cristão? Na verdade, incontáveis milhões estão vivendo o mesmo tipo de vida que você vive e correm o risco da minha ira eterna. Eu não acreditei que ele estava falando isso comigo. Eu sou um pregador, sou um professor, acabei de contar a ele todas as minhas boas obras e o que eu fiz. E então eu disse: Não, Senhor, não, espere, o Senhor não entende. E ele disse: Você não fez essas boas obras para mim, você as fez para um falso Deus. E eu disse: Senhor, eu trabalho para ti. Eu te chamei de Senhor todos os dias. E ele respondeu: Sim, você fez isso, mas você nunca me fez o seu Senhor. E que diferença! Chamá-lo de Senhor dá a ele um título. Torná-lo Senhor promove-o a governante da sua vida. E então ele é o seu Senhor. E eu continuei: Mas Senhor, eu estava servindo a ti. E ele respondia: Não, você não estava. Você serviu a um Deus falso. Então, instantaneamente, eu soube que tudo o que ele disse era verdade. E que se ele tivesse se abaixado, me pegado e me jogado no inferno, eu teria que dizer amém. Mas eu não conseguia me mover. Eu estava deitado de cara no chão em espírito e não conseguia me mexer. Então, os anjos vieram e me levaram para fora. Me deixaram recuperar a compostura, me trouxeram de volta e me deixaram implorar pela segunda vez. E pela segunda vez, eu não abri a boca. Então, ele começou a falar comigo em um tom compassivo. E enquanto ele falava, de repente, eu percebi que: Ei, este é o meu pai. E eu o machuquei. Ele estava sofrendo por mim. O Deus que criou tudo isso estava machucado por mim. Um pequeno pedaço insignificante de carne que ele tinha, e ele estava machucado por mim. Então, nada mais importava agora. Eu não pedi a ele pela minha vida e eu não pedi mais nada a ele. E quando essa vida não significava mais nada para mim, ele a devolveu e me mandou de volta para fazer o que eu fiz.